Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na próxima parte dos movimentos sociais na Primeira República. A gente vai entrar num ponto muito importante, que é a Greve Geral de 1917. É um movimento que acontece num contexto de modernização econômica do Brasil, modernização econômica e social do Brasil. E a gente tem que ver com calma e com atenção esse movimento aqui, porque ele é bem importante. Vamos lá. Em que contexto isso vai acontecer? Isso vai acontecer devido ao crescimento da industrialização em São Paulo na década de 1910. Se você é esperto e já associou história geral com a história do Brasil, você sabe que nesse momento, década de 1910, o Brasil está se industrializando, adotando um modelo de substituição de importações devido à ocorrência da Primeira Guerra Mundial lá na Europa. Então, quanto mais a gente se industrializa no contexto da Primeira Guerra Mundial, no momento da Primeira Guerra Mundial, mais avança a economia brasileira, mais se moderniza essa economia, mas, por outro lado, males típicos dessa economia moderna acabam alcançando também as relações sociais, as relações de trabalho no Brasil, coisas inéditas, né, como condições de trabalho nas fábricas, condições péssimas de trabalho nessas fábricas, acabam incitando movimentos de revolta, movimentos de greve, que vão acontecer na década de 1910. A greve geral de 1917 não é a primeira greve que o Brasil vai ter, mas é sem dúvida uma das maiores e mais importantes da nossa história. Tá? As condições de trabalho aqui eram muito similares àquelas que você já aprendeu na primeira Revolução Industrial. O Brasil, nesse momento, estava passando pela sua primeira industrialização, então a gente ainda não tinha um movimento operário organizado, não existiam formas de resistência muito organizadas, e o que normalmente acontecia é que os patrões, nesse momento, tendiam a impor suas condições, condições às vezes muito brutais de trabalho, sem qualquer forma de compensação para os trabalhadores. Eu estou falando de jornadas de trabalho que ultrapassavam facilmente as 10 ou 12 horas diárias. Eu estou falando do uso de mão de obra infantil, crianças, inclusive em atividades perigosas. Eu estou falando de ausência de férias, eu estou falando de ausência de repouso semanal. Trabalhava-se de domingo a domingo. Domingo você não trabalha? Então tá bom, você também não ganha. Né? Eu estou falando de ausência de aposentadoria. O sujeito que trabalhava a vida inteira, quando chegava na velhice, ou dependia do auxílio econômico dos filhos, se tivesse. Se não tivesse, passaria necessidade. Inclusive, essa era uma das motivações para que as pessoas tivessem filhos nesse momento. Além da dificuldade de contracepção, além da dificuldade de impedir a concepção de um bebê nesse momento, também havia até uma certa intencionalidade, uma certa vontade de ter muitos filhos, porque isso era quase como se fosse uma garantia de aposentadoria para esse trabalhador idoso. Se ele tivesse 5 filhos, a despesa que esse trabalhador idoso teria seria dividido por 5 pessoas. Se ele tivesse 10 filhos, a despesa dele seria dividida por 10. Então, assim, ainda que seus filhos fossem pobres, se ele tivesse muitos filhos, era uma forma de que esses filhos pudessem ajudá-lo, cada um com um pouquinho, e assim ele teria alguma forma de sobreviver na velhice, ainda que sem aposentadoria, mas dependendo da classe patronal e dependendo das instituições governamentais, não havia qualquer forma de previdência geral no Brasil. A gente tinha algumas previdências específicas para certas categorias, os ferroviários tinham a sua própria previdência, pessoas que trabalhavam na marinha mercante também tinham a sua previdência, mas tirando isso, normalmente o sujeito que chegava num certo ponto da vida, que era trabalhador de uma indústria e que não tinha guardado dinheiro, e normalmente não havia possibilidade deles guardarem dinheiro, porque ganhavam muito pouco, esse sujeito passaria necessidade já na velhice. Tá? Esse é um momento, se você lembrar da aula de industrialização, né, lá na primeira parte da República Velha, em que muito da mão de obra saía do campo da cafeicultura e ia para as cidades, ia para a indústria. De onde era, em geral, a mão de obra usada na cafeicultura lá em São Paulo? Normalmente a gente está falando de imigrantes italianos. Você deve lembrar lá do século XIX, lá do Segundo Reinado, que o Brasil, quando começa o processo de abolição da escravidão, a gente começa a trazer imigrantes italianos para cá. E vários desses italianos seguiam a ideologia anarquista. Vou te pedir licença um instantinho para relembrar o que é o anarquismo, o que o anarquismo defende. Isso não vai ser uma aula, tá, aprofundada sobre anarquismo ou sobre teorias sociais do século XIX. Tá? É só uma pílula básica, assim, uma introdução básica
para relembrar, para você retomar o que é anarquismo e por que esse anarquismo se organiza dessa forma no Brasil. Tá? Em primeiro lugar, não existe uma teoria anarquista unificada. Existem dezenas, inúmeras. Cada pensador anarquista, inclusive, formulou a sua própria teoria, muitas vezes em desacordo com outros pensadores anarquistas. É talvez da própria natureza do anarquismo a ideia de que o ser humano é livre, né, e que por isso cada indivíduo tem a responsabilidade de formular suas próprias ideias. Então, no anarquismo não é muito comum o dogmatismo, ou não é esse o objetivo do anarquismo, ser dogmático, criar uma noção que todo mundo igualmente, universalmente, tem que seguir se for anarquista. Não é essa a ideia. Tá? Então, a gente vai ter várias vertentes de anarquismo, e o que eu vou falar aqui é uma generalização, é o básico que está em comum entre vários desses movimentos anarquistas. A primeira coisa é o seguinte: os anarquistas consideram que a grande causa das dificuldades de vida que eles têm, das dificuldades econômicas, dos transtornos pelos quais eles passam, é o capitalismo. Tá? Então a gente começa por esse pressuposto básico. Para os anarquistas, o capitalismo é um mal, o capitalismo é um problema. É um sistema econômico que causa exploração, que causa abuso dos mais ricos, dos donos dos meios de produção, sobre os mais pobres, sobre os trabalhadores. Tá? E aí você vai me dizer, mas essa ideia ela também é semelhante, por exemplo, ao que pensavam os socialistas utópicos, os socialistas científicos. É verdade, não é aqui que eles se diferenciam. Eles têm esse ponto em comum, que é a recusa, a rejeição ao sistema capitalista de produção. Tá? Isso é a primeira coisa básica. E aí eles vão dizer, os anarquistas, que para que todo mundo seja mais livre, é necessário acabar com o capitalismo. Mas qual é a base do capitalismo? Qual é a condição de existência do capitalismo? É a existência da propriedade privada, principalmente da propriedade privada dos meios de produção. É o industrial ter a posse exclusiva das máquinas. O trabalhador que quer trabalhar naquela máquina, ele não tem acesso à máquina a não ser se subordinando, se submetendo, aceitando trabalhar para o burguês, nas condições que o burguês determinar. Então, é a propriedade privada a causa de existência do sistema capitalista, e o sistema capitalista é a causa da exploração na visão dos anarquistas. Então, como é que a gente acaba, na visão anarquista, com o capitalismo? Acabando com a propriedade privada. Mas como acabar com a propriedade privada se, na visão dos anarquistas, existe o Estado? E o Estado ele existe para proteger a propriedade privada na visão dos anarquistas. Eu vou te dar um exemplo, usando a lei brasileira atual, tá? A lei brasileira que você pode pesquisar na internet agora, você vai lá no Código Penal e você procura por essa informação no Código Penal e você vai confirmar que o que eu estou te falando é correto. E uma coisa que eu preciso frisar antes da gente entrar nessa exemplificação, tá? Essa não é necessariamente a minha opinião pessoal, mas seria a análise que um pensamento anarquista faria dessa questão. Então, olha só, se você daqui a pouco, né, quando terminar essa aula, jogar no Google Código Penal, tá? Você pode procurar lá no artigo 129 do Código Penal, que ele vai estar falando sobre a lesão corporal. O que é lesão corporal? É machucar alguém. Tá? A gente pode partir do princípio de que existem três coisas que cada um de nós, seres humanos, tem ou pode ter e que são muito importantes, são muito valiosas e preciosas para nós, nesta ordem de importância necessariamente. Em primeiro lugar, cada um de nós possui, né, individualmente, a nossa própria vida. Eu possuo a minha vida, eu sou dono da minha vida. Tá? Então, a minha vida é, para mim, o meu bem mais precioso, sem o qual eu não consigo usufruir, deter nenhum dos outros bens. O segundo bem que eu possuo é a minha integridade física. Tá? Então, se, por exemplo, eu tivesse que fazer uma escolha, seria uma escolha terrível, entre tomar um tiro na cabeça e morrer, ou tomar um tiro na coluna e me transformar numa pessoa paraplégica, uma coisa do tipo, né? A morte ela é considerada mais grave do que a paraplegia, por exemplo. Tá? Então, porque minha vida é um bem mais precioso do que
a minha integridade física. Eu não estou dizendo que a integridade física não é importante. Ela é, sim, muitíssimo importante. Mas ela não é tão importante quanto a vida propriamente dita. Uma pessoa viva e paraplégica, ela ainda pode viver a vida de diversas maneiras. Ela ainda pode ter uma série de felicidades e satisfações na vida, ser uma pessoa produtiva e tudo mais. Uma pessoa que morreu já não está mais aqui para ser absolutamente nada. Tá? Na Terra, pelo menos. Então, em primeiro lugar, a gente tem a nossa vida, em segundo lugar, a gente tem a nossa integridade física, né? Depois a gente tem nossa liberdade e a nossa propriedade. Tá? Então, a gente pode considerar aí vida, né? Que abrange a vida propriamente dita e, como uma consequência dela, a integridade física, a nossa liberdade, direito de ir e vir e tudo mais, de falar o que a gente quer e tudo, enfim, pensar e nos comportar como a gente bem entender. E, por fim, a nossa propriedade, dinheiro. Tá? Então, se você tivesse que escolher, e aí imagina que escolha grotesca, ou perder num assalto, ou perder o seu dinheiro, ou virar escravo da pessoa que tá te assaltando, ou ser morto por ela. Obviamente, perder o dinheiro é o menor dos males. Tá? Por quê? Porque propriedade é menos importante do que liberdade, que é menos importante do que integridade física e vida. Tá? Se você conseguir entender isso, concordar comigo nisso, a gente está resolvido para começar o nosso exemplo. Então, quando você vai lá no Código Penal, no artigo 129, ele vai dizer assim, olha, lesão corporal de natureza grave é aquela que resulta na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se você, por exemplo, ficou hospitalizado por mais de 30 dias porque sofreu um dano, alguma coisa do tipo, isso é uma lesão corporal de natureza grave. Se houver um perigo real à sua vida, né, isso é uma lesão corporal de natureza grave. Alguém te dá um tiro no dedinho mindinho não provoca perigo de vida, mas um tiro no ombro próximo do coração, né, entre o ombro e o coração, pode provocar um perigo de vida. Isso é uma lesão corporal de natureza grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se, por exemplo, alguém provoca uma cegueira em você, enfia uma faca no seu olho, você não perde o olho, mas fica cego. Ou então, se alguém arranca o seu globo ocular, enfim, seria uma lesão corporal de natureza grave. Enfim, isso seria considerado uma lesão corporal de natureza grave que tem como pena a prisão, tá? Reclusão em regime fechado, de 2 a 8 anos. Tá? Você pode achar que é pouco, você pode achar que é muito, enfim, meu argumento não é esse nesse momento, se é muito, se é pouco. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação aqui é a seguinte, se a pena vai de 2 a 8 anos para lesão corporal, tá? Grave, arrancar um braço de alguém, furar o olho de alguém, furtar alguém, tirar dinheiro de alguém sem que esse alguém tenha conhecimento daquilo, é um crime de menor importância, de menor gravidade do que uma lesão corporal de natureza grave. Então, a pena para quem faz um furto deveria ser uma pena menor do que para quem tenta arrancar o braço de alguém. Concorda comigo? Se você conseguir perceber isso, a gente está bem. Aí você está pesquisando lá no Código Penal e você decide então procurar qual é a pena para furto, tá? E aí eu quero chamar a atenção aqui para um tipo de furto chamado furto qualificado. O furto qualificado, por exemplo, é quando alguém arrebenta o cadeado de uma mala ou de um armário para pegar o objeto que está dentro. Tá? Ou, por exemplo, se alguém usa uma chave falsa para entrar na casa de alguém, de uma pessoa, e furtar. Imagina que você tem uma casa de praia lá em Cabo Frio e alguém usou uma chave falsa, né? Aqueles esquemas de gazuas e tal, para abrir a tua fechadura, entrar na casa de campo, tua casa de praia lá em Cabo Frio e roubar os bens que estão lá dentro. Né? Ou então, se esse furto ele for provocado por mais de 2 pessoas e alguém está te distraindo, tem 2 pessoas que estão te distraindo enquanto uma terceira vem atrás de você e pega um objeto na tua bolsa. Isso é o que a gente chama de furto qualificado. Qual é a pena para furto qualificado? De 2 a 8 anos de prisão em regime fechado. Olha só que coisa interessante que o anarquismo teria essa leitura. Né? Se a gente vive num sistema jurídico que diz que a vida e integridade física são muito importantes e a propriedade está lá embaixo, nessa pirâmide hierárquica, então, de forma proporcional, a punição por uma lesão corporal deveria ser muito grave e a punição para um furto deveria ser não tão grave. E o que a gente percebe na lei brasileira de hoje é que a pena para alguém que arrebenta uma fechadura
e pega um objeto num armário e a pena para alguém que vem com uma motosserra e tenta arrancar o braço de uma outra pessoa, a pena é rigorosamente a mesma. O que o anarquista vai dizer? A culpa disso, o problema disso, na visão de um anarquista, é que o Estado, no Brasil, é um Estado capitalista que defende a qualquer custo o capitalismo e, num sistema capitalista, um dos bens mais preciosos é a propriedade privada. Então, para pensar lá no contexto da primeira Revolução Industrial. Um sujeito que trabalha na fábrica do burguês, tá? E aí perde um braço numa máquina. Ele não vai ter a mesma defesa por parte do Estado, por exemplo, do que se ele, por exemplo, tentasse furtar um produto dentro da fábrica do burguês, arrombando uma fechadura, né? O que eu estou te dizendo com isso é que, na visão dos anarquistas, num Estado capitalista, tá? Numa sociedade capitalista, o Estado ele dá uma defesa muito grande para a propriedade privada. Então, qual é a conclusão dos anarquistas dessa história toda? Se eu quero acabar com o capitalismo, eu tenho que acabar com a propriedade privada. Mas eu não tenho como acabar com a propriedade privada se existe um Estado criando leis muito rigorosas para proteger a propriedade privada, com um aparato policial, com um aparato judicial para prender e para encarcerar quem viola a propriedade privada. Então, na visão dos anarquistas, a condição para resolver esse problema todo seria simplesmente acabar com o próprio Estado. E aí você vai me perguntar, Caio, eu sei, porque alguém comentou comigo, que é o Estado, por exemplo, que além de criar as leis, de manter o sistema carcerário, policial, enfim, disso tudo, é o Estado, por exemplo, quem fabrica o dinheiro. Como é que essa sociedade anarquista viveria sem dinheiro? E aí, nesse ponto, a gente precisa ter em mente que esse pensamento anarquista, ele até certo ponto, ele é um pouco idealizado, ele é um pouco utópico, ele é um pensamento muito otimista quanto à natureza humana. Para esse pensamento anarquista, o ser humano, ele é um ser essencialmente muito bom, ele tem uma natureza boa, que tende para o bem, seguindo aqui um pensamento típico de Jean-Jacques Rousseau, lá do Iluminismo, lá do século XVIII, né? O Jean-Jacques Rousseau é a grande base de todo esse pensamento de esquerda que vai surgir no século XIX, que parte da premissa de que o ser humano tende a ser bom. Basta que você não tenha propriedade privada, o Estado e um sistema econômico estimulando as pessoas a agirem para o mal, que as pessoas vão tender a agir para o bem. Essa é a visão dos anarquistas. Então, eles vão dizer que nessa sociedade sem Estado, sem propriedade, sem capitalismo, as pessoas elas vão fazer escambo, elas vão se ajudar mutuamente. Você produziu 1 quilo a mais de tomate do que você precisa, né, para o seu consumo, e o seu vizinho produziu 1 quilo a mais de batata do que ele precisa, vocês podem ou trocar, ou simplesmente serem bons vizinhos e darem de presente um para o outro, se ajudarem mutuamente. Nessa sociedade anarquista, segundo esse pensamento, né, não vai precisar mais um indivíduo ter que trabalhar numa função degradante, porque se não for por isso ele vai morrer de fome. Na verdade, ninguém mais vai morrer de fome. Nesse pensamento anarquista, todo mundo vai ter acesso àquilo que é produzido pela coletividade. E aí, nesse momento, o pensamento anarquista ele começa a divergir, você tem várias correntes. Existem algumas que diziam, por exemplo, que nessas sociedades anarquistas se formariam pequenas comunidades, e aí quem pode trabalhar, trabalha, quem não pode, não trabalha. Mas quem não pode é sustentado por aqueles que podem. Aqueles que têm condições de trabalhar hoje, eles trabalham, produzem a riqueza, o alimento, a roupa, os bens e dividem na medida da necessidade daquela pessoa que não pode trabalhar. Então ninguém vai passar fome, porque todo mundo vai se ajudar, porque existe uma solidariedade do grupo. Você pode me dizer, pô, Caio, eu não concordo muito com isso. Eu acho que o ser humano ele tende a ser mais egoísta. Ok, é sua liberdade de opinar, de pensar o que você quiser. O meu ponto aqui não é te convencer de que os anarquistas dizem está correto. O meu argumento aqui é que você seja capaz de entender o que eles estão pensando e por que eles estão pensando. Se a gente estiver juntos nisso aqui, já está valendo. Tá? Então vamos voltar. Esses anarquistas eles querem acabar com a propriedade privada, com o Estado e com o capitalismo. Uma das formas que, segundo eles, seria perfeita para resolver esse problema seria através de greves. Por que através de greves? Porque numa greve, o trabalhador para de trabalhar, o burguês para de produzir riqueza, sem riqueza sendo produzida, não tem impostos sendo pagos para o Estado enfraquece e o burguês enfraquece. Então, na visão do pensamento anarquista desse momento, fazer greve era uma forma de enfraquecer a burguesia e o Estado
E era uma forma que estava muito ao alcance dos trabalhadores. Os trabalhadores não necessariamente tinham acesso a armas para fazer uma luta violenta, uma revolução violenta, mas eles podiam simplesmente cruzar os braços na porta da fábrica, parar de trabalhar, impedir que a produção da riqueza acontecesse, e com isso eles estariam mostrando para os demais trabalhadores que ainda não ganharam consciência da importância daquela teoria, de que são eles os trabalhadores que detêm o poder, porque são eles trabalhadores que produzem a riqueza. Então a greve é uma forma de enfraquecer os inimigos dos anarquistas, na visão anarquista, e uma forma de conscientizar as outras parcelas da classe trabalhadora que ainda não aderiram ao movimento anarquista. Tá? O anarquismo, nesse momento aqui no Brasil, ele andava de braços dados com o sindicalismo. Tanto que tem gente que gosta de especificar e chamar de anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo é uma variante dentro do pensamento anarquista, dentre várias variantes. Enfim, várias variantes, acho que está certo. Enfim. Então, esse é o pensamento que está guiando a organização do movimento operário brasileiro no começo do século XX. A imagem que deu início aqui a esse vídeo, a imagem que está na thumbnail desse vídeo, é justamente uma foto dessa manifestação, de uma passeata de rua ali no contexto da greve geral de 17 que vai acontecer em São Paulo. Essa greve ela parou quase um quarto dos trabalhadores de São Paulo, e aí uma greve geral ela tende a buscar a paralisação completa, geral é completa, mas é óbvio que não foi 100%, mas foi uma das greves mais significativas do momento. Tá? Só que para combater esse movimento operário que vinha se formando no começo do século XX, foi criado em 1907, a chamada Lei Adolfo Gordo. Tá? O que é a Lei Adolfo Gordo? Ela foi proposta pelo senador paulista Adolfo Gordo em 1907 e ela dizia que o governo brasileiro poderia expulsar estrangeiros envolvidos em greves. Quando eu digo estrangeiros, eu estou falando principalmente dos imigrantes italianos e envolvidos em greves eu estou falando dos anarquistas. O objetivo dessa lei era simplesmente anular a atuação política desses movimentos sindicais e anarquistas, que em geral eram formados por italianos e também, em menor medida, por espanhóis. Vai ser essa lei que vai ser usada para reprimir os cabeças, os líderes da greve geral de 17, que vão ser expulsos do Brasil. A gente vai ter uma série de expulsões aí em massa nesse momento, como uma forma de desarticular, já que não havia movimento operário no Brasil, né, nesse momento ainda organizado, o que havia de greve de articulação era importada. Eram articulações promovidas por trabalhadores estrangeiros que estavam morando no Brasil. No pensamento do governo brasileiro, se você cortasse essas cabeças simbolicamente, se você eliminasse esses caras que estavam organizando a greve, os próprios trabalhadores brasileiros não teriam essa iniciativa, porque pouco conheciam da teoria política anarquista, da teoria política socialista, que eram teorias europeias do século XIX. Tá? Então, a gente vai ter uma greve em 17, e a gente vai ter uma lei de 1907, de 10 anos antes, que vai ser usada para combater essa greve. Você pode encontrar a Lei Adolfo Gordo sendo cobrada em questões e a greve geral de 17 também sendo cobrada em questões. É bem plausível. Vamos fazer uma questãozinha de vestibular aqui para a gente ver se a gente está caminhando junto aí no conjunto das revoltas. Entre outras manifestações de força e de rebeldia, dois acontecimentos impactantes marcaram as décadas iniciais da República Brasileira, tendo por epicentro o Rio de Janeiro, capital que entrava em processo de modernização urbana. Já sabemos que não é a greve geral de 17, por exemplo, que foi em São Paulo. A gente quer movimentos que aconteceram no Rio. Então vamos lá. Os movimentos rurais, Canudos, Contestado e Cangaço, nenhum dos três aconteceu no Rio. Primeira coisa. Quais são os movimentos que aconteceram no Rio que a gente viu até agora? Tem outros, mas os que a gente viu até agora. Tá? A gente falou de revolta da vacina, a gente falou de revolta da chibata, a gente falou das revoltas da Armada. Tá? Essas são as principais. Revolução Federalista vai acontecer lá em Florianópolis. Lembra que Florianópolis chamava de Esterro e aí o Marechal Floriano manda arrebentar com a cidade, manda o Coronel Moreira César, o corta-cabeças, para arrebentar com o Desterro e renomeia a cidade para Florianópolis. Então, Revolução Federalista foi lá no sul, né? E aí a gente já consegue começar aqui a se localizar em quais são os movimentos que acontecem no Rio de Janeiro. Em ambos os movimentos, diz ainda a questão, ainda que por motivos diferentes, a inviolabilidade dos corpos, olha que importante essa dica, inviolabilidade dos corpos era a motivação fundamental que impelia a ação dos revoltosos. Essas ações ficaram conhecidas como, pensa comigo, tá?
Na revolta da vacina, qual era a insatisfação das pessoas? Elas não queriam se prevenir contra doenças? Não. A questão é que elas achavam que o governo entrava na sua casa, levantava a saia da sua esposa e enfiava uma vacina, uma agulha na virilha dela, né? Tinha aquela ideia que era uma fake news da época, era uma mentira da época, era um boato, mas que motivou muita gente a se revoltar contra a revolta da vacina, de que você estaria abusando do corpo das mulheres, tá? Então, isso vai ser um motivo problemático que vai levar à revolta da vacina. E no caso da revolta da Chibata, era a insatisfação com os castigos físicos, castigos corporais que eram aplicados sobre os marinheiros. Então, com isso, a gente já marca de cara a letra B. Revolução Federalista está fora, Canudos está fora. Semana de 22 e 18 do Forte a gente não falou ainda. 18 do Forte foi no Rio, mas semana de 22 foi em São Paulo, tá? Então, tem erro na A, na C e na D, só sobra a letra B de bola, que é, de fato, a resposta correta. Tá? A gente entra agora, para terminar essa matéria de revoltas sociais, movimentos sociais, no tenentismo. O tenentismo ele foi um movimento muito excepcional, porque revolta da Armada, Revolução Federalista, foram revoltas das elites, Canudos, Contestado, cangaço, vacina, chibata, foram movimentos das classes baixas. O tenentismo foi um movimento das classes médias. Por quê? Porque as classes médias elas sentiam que na República Velha nada atendia seus interesses. Os mais pobres pouco pagavam imposto porque pouco dinheiro tinham. Os mais ricos se beneficiavam muito da política e do Estado no Brasil. O que a classe média pensava? Eu, classe média, pago muito imposto, mas esse sistema político-econômico não é criado para me beneficiar. Então eu pago a conta da festa, mas eu não tenho o direito de escolher a música que eu vou dançar. É por isso que essas classes médias urbanas vão ficar extremamente insatisfeitas. Detalhe, classe médias urbanas era uma novidade nesse momento. O Brasil estava começando a ensaiar os primeiros passos no movimento de urbanização. Até então o Brasil era muito rural. A gente está falando na República Velha de 80% de população rural ainda. Tá? Então, classes urbanas eram poucas e as classes médias elas estavam acabando de se formar. Tá? Quem eram as classes médias que vão se revoltar nesse momento? São, em geral, os jovens oficiais do Exército, tenentes, capitães e majores. Vamos aqui para a tela em branco, que não é em branco, para eu te explicar uma coisa rapidinho sobre como funcionam as Forças Armadas. A gente tem dentro das Forças Armadas dois grupos principais, tá? Os oficiais e os praças. O que são esses oficiais e o que são esses praças? Tá? Os praças são os soldados, os cabos e os sargentos. Tá? Eles são as classes subordinadas dentro das Forças Armadas. Eles são as hierarquias, as patentes subordinadas. Eles obedecem, eles não mandam em ninguém. Já os oficiais, eles são a classe de comando. Tá? E aí eles começam a partir dos tenentes e no Brasil de hoje chega até general, mas lá na época podia chegar até marechal. Marechal está acima. Eu sei que eu botei do lado, é um erro meu aqui, mas enfim. Porque naquela época o cargo mais alto era marechal, o cargo mais alto hoje é general. Tá? Um sujeito que entra como soldado, a patente mais baixa de praça, ele pode subir na carreira? Pode. Até que nível? Até no máximo sargento. Ele não passa a ser tenente. Ele pode ficar 200 anos nas Forças Armadas, ele nunca vai passar de praça a oficial. Para passar para oficial, ele tem que fazer uma prova específica, né? E aí, se ele passar na prova, ele vira oficial. Mas ele não precisava nem ter sido soldado para começo de conversa. Ele pode fazer a prova e já entrar como tenente. Tá? Que é exatamente o que vai acontecer com essas classes médias. Esses jovens de classe média que tinham acesso à educação, coisa que as classes mais pobres no Brasil não tinham acesso à educação básica. Então, esses jovens oficiais, eles tinham acesso à educação, por isso podiam fazer prova e viravam tenentes. Eles ainda não tinham chegado ao cargo máximo, né? Eles poderiam subir de tenentes até generais. Não é comum para todo oficial, nem todo oficial vai virar general, mas era possível para um tenente um dia virar general. Então, esses tenentes eles sabiam que eles tinham potencial, mas naquele momento, tá? Eles ainda não estavam tendo esse potencial atendido. Olha o que eu estou querendo te mostrar aqui. Em cima tem os generais ou os marechais. Embaixo estão os soldados, cabos e sargentos. Quem é que está no meio? Quem é a classe média? Tenente, capitão e major. Tenente, capitão e major são justamente o meio. Tá? Coronel, general, marechal são classes altas dentro das Forças Armadas. Soldado, cabo, sargento são classes baixas. Já tenentes, capitães e majores são
pessoas ali que estão num nível intermediário. Então, embora eles fossem oficiais do exército, eles estivessem no grupo mais alto, eles eram a parte mais baixa do grupo mais alto. Tá? Os generais, normalmente, eles estavam ali com uma certa influência política, eles estavam no poder, eles tinham benefícios. Tenentes, capitães e majores, não. Eles achavam, esses tenentes, capitães e majores, que a corrupção era a causa do atraso no Brasil. E essa corrupção era motivada pelo patrimonialismo, pelo fato de que quem ocupava os cargos públicos não ocupava esses cargos públicos em benefício da sociedade, mas sim em benefício próprio. O coronel ele estava muito interessado em se beneficiar e por isso ele queria escolher os políticos, mas os políticos estavam interessados em se beneficiar e beneficiar os coronéis, mas ninguém estava muito preocupado em melhorar a situação do Brasil como um todo. E o que era melhorar a situação do Brasil como um todo na visão desses caras? Tá? Eles queriam, por exemplo, que o Brasil se tornasse uma nação adiantada, evoluída, de primeiro mundo, industrializada, uma potência mundial. Tá? E aí é sempre importante lembrar, como nas Forças Armadas é muito comum, é muito típico o sentimento de nacionalismo. Essa ideologia nacionalista é uma ideologia típica das Forças Armadas, por motivos óbvios. Um militar que não é nacionalista, ele não tem coragem de ir para a guerra morrer pelo país, né? Porque se ele não ama o país, por que ele vai morrer pelo país? Então, o nacionalismo é uma ideologia que é muito típica de forças armadas. E aí, esses caras são nacionalistas, estão vendo o Brasil numa pindaíba, numa péssima situação, querem que o Brasil melhore e pensam que a forma de conseguir isso é industrializando. Você vai me dizer, ué, mas o Brasil já não estava se industrializando lá na década de 10? Sim, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 18 e a industrialização brasileira começa a murchar depois disso. O tenentismo ele vai começar a acontecer nos anos de 1920, quando a industrialização brasileira já está começando a dar sinais de falha, de falência, de esgotamento nesse momento. Tá? Então eles queriam industrializar o Brasil não como uma coisa temporária só porque o café está com preço baixo, mas sim como uma política de Estado permanente. Eles diziam que grande parte da nossa dívida era motivada para comprar café, para fazer política de valorização do café, lá desde o convênio de Taubaté, Funding Loan, por exemplo, né? Então eles achavam que se a nossa dívida externa ela foi contraída, se esse dinheiro foi pego para beneficiar as elites brasileiras, elas elites que paguem, e não o Brasil. Não tem todo mundo que pagar imposto para o Estado pagar essa dívida externa. Então, eles eram favoráveis ao não pagamento da dívida externa brasileira. Tá? E desejavam a presença de militares no governo. Normalmente, militares ocupando cargos de comando com pulso firme, com muito poder, com poder amplo. O que nós hoje chamaríamos de uma ditadura militar. Essa é a ideia do que eles estão querendo nesse momento. Por que militares na política seria uma coisa boa? Para moralizar a política. Na visão desses caras, os políticos tradicionais, as elites tradicionais, elas eram, em geral, muito corruptas. Já os militares, eles eram tendencialmente mais honestos. Eles tinham uma tendência maior a serem honestos. Então, se a gente quer uma política honesta, tem que botar os militares na política. Perceba, isso é uma coisa que começa a acontecer no Brasil a partir da Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, os militares brasileiros eles passam a ter um papel de protagonismo na política. Tanto que quem proclama a República no Brasil são os militares. Tá? Tanto que os primeiros governantes brasileiros são militares. Então, existe essa noção de que os militares precisam sim tutelar a política, controlar a política, porque o Brasil não tem condição de ser democrático. Porque o povo aqui é muito ignorante, o povo aqui é muito simples, sem estudo, sem instrução. O povo não sabe o que é melhor para si. Os militares sabem o que é melhor para o Brasil e o que é melhor para todos. Então, o correto seria ter esses militares na política. Esse é o pensamento lá nos anos 20. Só que esses militares sabiam que com o nosso sistema político corrupto, com o nosso sistema de voto de cabresto, de eleição a bico de pena, de curral eleitoral, de coronelismo, isso nunca aconteceria. E o que tornava possível eleição a bico de pena, voto de cabresto e curral eleitoral? O fato de que o voto até então era aberto. Ou seja, você chegava e falava o seu voto em voz alta, o que dava espaço para alguém te oprimir e te obrigar a mudar o voto, ou então simplesmente alguém ir lá depois e fraudar o voto que você deu. Mas se esse voto fosse dado e fosse mantido em segredo até o momento da apuração, se o voto fosse secreto, então as chances de haver corrupção política na eleição seriam muito menores. A ideia, portanto, é que através do voto secreto a gente conseguiria tirar as elites corruptas tradicionais do poder, abrindo espaço para a chegada dos militares ao poder, militares com muita autoridade nas mãos,
que poderiam adotar como política econômica a industrialização e o não pagamento da dívida externa. Essas eram as principais aí ideologias, as principais correntes defendidas por esses militares. Esses caras eles eram tenentes, capitães e majores nos anos 20. Quando a gente chegar nos anos 60, esses caras vão ser generais e marechais. São esses caras, tenentes dos anos 20, tá? Ou também um pouquinho dos anos 30, que vão ser os grandes responsáveis pela implantação do governo militar brasileiro a partir de 1964. Então veja como é importante entender o tenentismo nesse momento e essa ideologia nacionalista de industrialização que eles estão defendendo. Vamos avançar para o próximo slide. Principais movimentos tenentistas que aconteceram aqui no Brasil. Tá? O tenentismo é uma ideologia. O tenentismo não é um movimento. O tenentismo é uma ideologia. Tá? É um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias influenciou 3 movimentos principais. O primeiro foi os 18 do Forte, que foram aqui em São Paulo. Perdão, eu estou olhando para a Paulista aqui embaixo e falei São Paulo. Foi os 18 do Forte, aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Tá? 18 do Forte, porque aconteceu no Forte de Copacabana, no ano de 1922. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o ano de 22 e como esse ano foi muito importante. Mas, basicamente, esses militares que comandavam o Forte de Copacabana, eles fazem uma insurreição, são cercados pelas forças fiéis, leais ao governo. Vai ter troca de tiro, vai ter muito tempo ali de luta, muitas horas de luta, até que quase todo mundo que estava no forte se rendeu, exceto 17, não 18, 17 militares que estavam ali no forte de Copacabana. Eles foram levados, rendidos, escoltados, depois caminhando pela praia, ali pela orla de Copacabana, quando um civil, vendo a cena, decide caminhar junto com eles, se junta a eles para mostrar o seu apoio, para mostrar a sua aprovação em relação àquele movimento. Então, é um movimento que acontece no Forte de Copacabana, os revoltosos são cercados, vão se rendendo, até que só sobram 17. Esses 17 resistem até acabar a munição, e aí eles finalmente se rendem quando já não tem mais munição, são escoltados e um 18º se junta sendo um civil. Esse 18º era um civil que vem caminhando com eles pela praia. Se não me engano, acho que eu botei foto desse momento em que eles estão caminhando pela orla, e você vai ver o civil bem nitidamente, até pela diferença das roupas. A segunda foi a Revolta Paulista, foi uma revolta que acontece em 1924 em São Paulo. A ideia desses militares é que, se a grande força política do Brasil eram São Paulo e Minas, fazer uma revolta em São Paulo era matar o coração da besta, matar o coração da fera, né? Já que São Paulo é o coração desse sistema político corrupto, então vamos fazer uma revolta em São Paulo, cortar essas cabeças que precisam ser cortadas em São Paulo e tomar o poder a partir de lá. Esse movimento não dá certo, esses paulistas eles são cercados e são obrigados a fugir para o sul do país, sendo perseguidos. Tá? Ao mesmo tempo, lá no sul vai acontecer um movimento no Rio Grande. Tá? Rio Grande do Sul era uma região que não estava muito dentro da política do café com leite, que se opunha ao café com leite. Então existia uma tendência dos gaúchos a serem contra a República Velha. E esses militares gaúchos, vendo os revoltosos paulistas, se insurgem também, se revoltam também e vão marchando para o norte. Então tem uma tropa paulista vindo de São Paulo para o sul e uma tropa gaúcha vindo do sul, né, vindo do Rio Grande do Sul para o norte. Essas duas tropas se encontram no meio do caminho, se juntam e começam a marchar. A ideia desses revoltosos marchando é que eles andariam de cidade em cidade, o povo veria esses militares, se empolgaria, se juntaria a eles, e aí, com o passar do tempo, passando de cidade em cidade, de estado em estado, milhares, né, quem sabe dezenas ou centenas de milhares de pessoas estariam ali juntos formando um enorme exército. E esse exército gigantesco poderia combater a República Velha. Tá? Quem comandou esses militares que começaram a andar pelo Brasil foi um capitão gaúcho chamado Luiz Carlos Prestes. Tá? Por isso, essa coluna, esse grupo, esse batalhão ali de militares andando para um canto e para o outro, foi chamado de Coluna Prestes. Eles vão literalmente andar, tá? Andar. Eles não vão de carro, eles não vão de trem, de metrô, de avião, de barco, eles vão andando, um dia depois do outro. O Prestes e o seu grupo do Rio Grande do Sul, até se encontrar no meio do caminho ali até São Paulo com os paulistas. Depois eles vão marchando, né, pelo interior ali de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, vão para Bahia, começam a perambular ali pelo Nordeste dando voltas e voltas, passam por quase todo o sertão nordestino. Nesse momento o governo fica muito preocupado que esses militares pudessem ganhar apoio. Então o governo brasileiro
convoca os cangaceiros, exatamente, os cangaceiros, os bandidos, os criminosos, assaltantes de fazendas de coronéis. Eles são contratados pelo governo brasileiro, recebem armas para combater a coluna Prestes. Tá? Porque na visão da República Velha, o Prestes e os cangaceiros eram problemas, mas o Prestes era um problema maior, porque o Prestes tinha uma ideologia política. Os cangaceiros não tinham ideologia nenhuma, eles eram só bandidos. Tá? Segundo o Lampião, o Virgulino Ferreira, o governo teria prometido a ele perdão por todos os seus crimes e incorporação nas Forças Armadas. Ele luta porque ele achava, né, que ele poderia entrar para as Forças Armadas, virar um oficial das Forças Armadas, junto com todo o seu bando. E aí, obviamente, essa promessa, que não tem nem prova de que essa promessa foi realmente feita para ele, mas essa promessa não é cumprida, e ele continua sendo perseguido como criminoso depois que a coluna Prestes se desfaz. Mas durante o tempo que a coluna Prestes esteve caminhando ali pelo Nordeste brasileiro, o governo brasileiro contratou os bandidos, os criminosos, para combater os militares revoltosos. Tá? O Prestes percebe que está muito difícil fugir das forças militares do governo e do bando do Lampião, e aí o Prestes volta a descer agora em direção ao centro-oeste, chega na fronteira com a Bolívia, atravessa para o lado boliviano e a coluna Prestes se desfaz. Eles abandonam o plano de derrubar o governo, de derrubar a República Velha. Tá? Dali, o Prestes vai passar um tempo na Bolívia e vai depois para a Argentina. Na Argentina, Luiz Carlos Prestes vai conhecer o Partido Comunista Argentino. Vários pensadores comunistas argentinos começam a influenciar o pensamento de Prestes e ele se torna comunista. Dali, tendo se tornado comunista na Argentina, ele vai viajar para a União Soviética no começo dos anos 30 e vai receber formação revolucionária na União Soviética. Guarda essa informação num cantinho da sua memória. Mais para frente a gente vai precisar relembrar do Luiz Carlos Prestes e dessa faceta comunista que ele tem. Tá? Avançando mais um pouquinho, a gente vê aqui agora a imagem dos 18 do Forte, percebe que você tem nitidamente um civil aqui, ele está com um guarda-chuva nas mãos, eu acho que é um guarda-chuva, né? Eu acho que ele não está armado, porque, enfim, os militares eles carregam armas, né? Armas. Você vê que eles estão de uniforme militar, eles estão de cap, né? Já esse civil aqui ele está com um chapéu comum, tá? Então, isso aqui é uma foto ali do movimento dos 18 do Forte. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz. Vamos lá para uma questão da Unifor, Universidade de Fortaleza, no Ceará. Observe a foto do flagrante da linha de frente dos 18 do Forte em marcha contra o governo na manhã de 5 de julho de 1922 na praia de Copacabana. O tenentismo começava a enfrentar a República Velha. Olha só, informação genérica, nada aqui é muito significativo. Aí vem a pergunta. A foto faz referência a uma manifestação pertencente ao movimento tenentista, que na década de 20 se destacou na cena política brasileira, abalando as bases de sustentação da República. Esse movimento era, vamos lá, favorável à transformação da luta econômica em luta política, centralização política e adoção da ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado é um movimento comunista. Tá? Embora o Prestes tenha se tornado comunista após a coluna Prestes, o comunismo não era um traço marcante do tenentismo. Tá? Eles são pessoas de classe média, eles não são integrantes do movimento operário. Então está errada a letra A. Letra B de bola. Tá? Visava promover... E a outra coisa na letra A que está errado. Não era a luta econômica que se transformaria em luta política, mas sim a luta política contra as elites tradicionais que traria uma consequência econômica de modernização e industrialização do Brasil. Então, para os tenentes também era diferente a ordem. Primeiro vem a política para chegar na economia. Para os comunistas, primeiro vem a economia para chegar na política. Tá? Enfim. Letra B. Visava promover a descentralização do poder? Ora, se eu falei para você que eles eram favoráveis a uma ditadura, né? Então não, né? Porque uma ditadura é um momento em que o poder está muito concentrado e não descentralizado. Completa extinção do Estado é anarquismo, não tem nada a ver com tenentismo. Abolir toda forma de governo, anarquismo. Obter controle dos meios de produção, do mercado, anarquismo, também comunismo, enfim. Então, está errada a letra E, isso não tem nada a ver com tenentismo, tá? Vamos aqui para a próxima. O tenentismo lutava pela restauração da monarquia. Errado, eles eram republicanos. Inclusive, quem proclamou a república no Brasil foram os militares. Onde as corporações dos militares gozavam de grande prestígio. Olha, é verdade que essas corporações militares tinham muito prestígio no período imperial. Mas, assim, eles não eram monarquistas em si,
porque eles inclusive se voltam contra a monarquia no final do século XIX. Então está errada essa letra C, quando fala aí que desejavam a restauração da monarquia. Letra D de dado. Pregava a moralização da vida pública, a adoção do voto secreto e defesa de interesses econômicos nacionais, nacionalistas, como não pagamento da dívida externa e industrialização. Correta, a letra D é a resposta. Letra E, pretendia suprimir liberdades individuais, talvez, dissolver partidos políticos, isso não estava muito claro, esmagar a oposição e proibir associações de classe. Isso aqui tem uma série de extrapolações, tá? O fato de eles quererem uma ditadura não deixa claro, a princípio, quão severa seria essa ditadura, né? Se chegaria ao ponto de proibir associações de classe, de esmagar a oposição. Então, assim, a princípio, essa letra E, ela é uma extrapolação, é um exagero, tá? Quando eu falo em ditadura, você não precisa chegar na última consequência disso, que seria a letra E. A letra E seria a última e máxima consequência. A letra D está muito mais de acordo, está muito mais abrangente, tá? Então, eu marco letra D de dado como resposta, tá? E é realmente o gabarito da Unifor. Para acabar, a gente entra agora na crise da República Velha ou crise dos anos 20. Essa crise dos anos 20 vai ter como um dos grandes fatores o tenentismo? Sem dúvida o tenentismo. O tenentismo foi fundamental para levar ao fim da República Velha, tá? Mas não só ele. Essas mudanças aqui que você está vendo listadas na sua frente, elas vão ser muito relevantes também para enfraquecer a República Velha. Primeira coisa, era um momento de extremo nacionalismo de forma ampla, abrangente no Brasil, não só nas classes militares, mas no Brasil como um todo. Por quê? Porque era o centenário da nossa independência. Pode anotar que a gente vai ter, daqui a 2 anos, um fortalecimento muito grande do nacionalismo de novo no Brasil. Porque a gente vai ter uma data comemorativa que evoca isso, que simboliza isso, que é o bicentenário da independência em 2022. Mas lá em 1922, o centenário da independência, esse centenário também provoca o fortalecimento do nacionalismo. Você vai talvez ver nas aulas de literatura ou de artes a chamada Semana de Arte Moderna de 22. Isso aqui vai acontecer em São Paulo e era uma tentativa de renovação dos padrões estéticos e artísticos do Brasil. Era uma forma de dizer que a arte que era produzida no Brasil até então era uma arte muito presa ao passado, uma arte antiga. Era uma arte que tentava retratar, por exemplo, o objeto a ser pintado num quadro de forma necessariamente realista, precisa. E o que eles vão dizer ali em 22 é que isso não precisa ser assim, desse jeito, que o artista ele pode transfigurar aquilo que ele está vendo, representar a partir dos seus sentimentos e tal, enfim. Eu não vou entrar muito nesse aspecto artístico, vocês vão ter isso mais aprofundado com outros professores em algum momento, mas é importante ressaltar que esse movimento da Semana de Arte Moderna também era um movimento bastante nacionalista. Por fim, a gente vai ter a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, também em 22, e aí isso já marca o declínio do anarquismo, já que a gente falou que lá nos anos 10, década de 1910, o anarquismo era muito forte, o anarquismo ele começa a enfraquecer e começa a ganhar mais impacto a partir dos anos 20. Por quê? Nesse ano aqui, 1922, é o ano em que se conclui a Revolução Russa, tá? E se forma, instaurado a chamada União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no que era a antiga Rússia e seus territórios. Então isso vai levar a um fortalecimento do movimento comunista mundo afora, a partir dos anos 20, e no Brasil a repercussão disso é a criação do PCB. Tá? Tudo isso somado junto com o tenentismo vai levar ao enfraquecimento da República Velha. Tá? A gente vai ver então que esse momento, né, dos anos 20 é o momento da urbanização e da industrialização, da inclusão de novos atores sociais na política. Quem são esses novos atores sociais? As classes médias urbanas, os militares de patente mediana, né, os jovens oficiais, os trabalhadores operários. Tá? A gente vai ver um aumento das tensões entre as oligarquias, porque começa a diminuir a liberdade que essas oligarquias têm para agir na política brasileira. Tá? Elas têm menos poder para dividir entre si. Então, já que tem menos poder nas mãos de São Paulo e Minas, São Paulo passa a querer ficar com esse poder quase todo para si. Minas se sente deixada de lado e não gosta muito. Então, começa a ter ali um acirramento dos ânimos entre as oligarquias que até então eram dominantes, porque dominavam sem ter oposição. Agora que tem oposição, elas passam a ter uma briga entre si e contra esses grupos que a elas se opõem. Tá? Por fim, tudo isso combinado leva à crise dos anos 20, e a gente vai resolver agora uma questãozinha falando sobre esse tema, questão da PUC Rio de 2012,
Diz a questão. A crise dos anos 20, ou crise da Primeira República, foi um período de críticas à ordem política e social vigente, de reflexões sobre a identidade nacional. Quando ele fala aqui de reflexões sobre a identidade nacional, tem a ver com esse nacionalismo, com a Semana de Arte Moderna, enfim. Sobre as manifestações que expressam a crise dos anos 20, não é correto afirmar, não é correto afirmar. Letra A. O modernismo, ao tematizar a identidade nacional brasileira, valorizou a especificidade e singularidade da cultura brasileira. Basicamente, valorizou a cultura brasileira. Tá? Você não precisa saber o que significa especificidade nem singularidade, valorizou a cultura brasileira. Será que o modernismo fez isso? Será que o modernismo era um movimento nacionalista? Verdadeiro, está correto isso aqui. Letra B. Os militares, através da jovem oficialidade, manifestaram seu descontentamento com os interesses particularistas das oligarquias estaduais. É o que eu chamei de patrimonialismo. Verdadeiro isso aqui. Letra C. Os operários se organizaram através de sindicatos e partidos para reivindicar a promulgação de leis trabalhistas, como, por exemplo, na Greve Geral de 17, no Partido Comunista Brasileiro, enfim. Tá? Letra D de dado. Educadores propuseram novas práticas escolares e, verdadeiro isso, tá? Já estou te dizendo que é, a gente não falou disso, mas já estou te dizendo que é verdadeiro. E higienistas, aí você já remete à Belle Époque carioca, né? Investiram na criação de órgãos públicos para a promoção de saneamento e da saúde pública. Tem tudo a ver ali com a revolta da vacina, tá? Tá correto isso também. Letra E. Os partidos políticos estaduais reivindicaram a extensão do voto, a ampliação do voto para as mulheres, jovens acima de 16 anos e analfabetos. Gente, olha só. Informação e dica para a vida. Analfabeto só votou no Brasil com a Constituição de 88. Qualquer coisa antes disso, dizendo que analfabeto votou, está errado. Tá? Além disso, a extensão do voto às mulheres só vai acontecer no período Vargas, depois de 1930. Tá? Voto dos jovens acima de 16 anos também é na Constituição de 88. Então, essa letra E está toda errada, ela está toda incorreta. Vamos ver se é esse o gabarito? Exatamente esse o gabarito, a letra E. Gente, com isso a gente termina a matéria de República Velha, tá? Encerro por aqui. Daqui para frente a gente só faz exercício sobre esse tema, corrige, revisa para tirar dúvidas e já avançamos para a Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem, anota aqui embaixo nos comentários, me manda por mensagem, tá? Que eu tento tirar a sua dúvida. Fiquem bem, tudo de bom para vocês e lavem bem as mãos.